a partir do versículo 46. Amém? Todos encontraram? Diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. É uma história bem conhecida, interessante essa história, e todos, já ouviram muitas mensagens a respeito, mas uma coisa que sempre chama a atenção é por que Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça, Ele era um cego, estava à beira do caminho, na entrada da cidade, querendo receber alguma esmola, só que quando ele sabe que Jesus estava passando por ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e gritava cada vez mais alto, e a multidão dizia: fica quieto, não incomode o mestre, e ele gritava ainda mais alto, até que Jesus disse: diga para ele vir até aqui. E a primeira coisa que Jesus faz é perguntar para ele: o que você quer? O que de fato você quer? E nós conseguimos aprender alguma coisa aqui. Não é que Jesus, de repente, alguém pode pensar que a pergunta seria uma pergunta meio idiota, Porque ele era cego, ele queria ver, não é isso? É o que nos vem à mente imediatamente. Porém, nem sempre nós sabemos, de fato, quais são os nossos problemas essenciais, Isto é, Jesus ele não está aí para resolver probleminha, Resolver aí, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor de barriga, ou eu estou precisando enxergar, ou eu estou precisando de um emprego. Porque quando Jesus ele quer resolver um problema, ele quer resolver o problema mais essencial da sua vida. E talvez o problema mais essencial da sua vida não seja necessariamente aquilo pelo qual você tanto pede, Tem gente que vai passar a vida inteira pedindo, Pedindo e pedindo e pedindo, e quando Jesus olha bem profundamente na essência, no ser, ele sabe que o que aquela pessoa precisa é algo mais profundo, é algo mais interior, é algo que afeta realmente toda a sua existência. Isto é, não adianta Jesus lhe dar um carro, não adianta Jesus lhe dar uma casa, não adianta Jesus curar você de alguma enfermidade, se o problema essencial que você tem, se o problema mais grave que você tem, se o problema que realmente afeta a sua vida, não é esse que você está pedindo. Porque existe um fenômeno interessante que acontece com muitas pessoas, que nem sempre aquilo que nós queremos muito intensamente é necessariamente aquilo de que precisamos, Eu posso dar um exemplo disso. Por exemplo, tem pessoas que são muito ricas, Riquíssimas. E qual é a coisa que elas mais querem? É uma coisa que elas não precisam. O quê? Mais dinheiro. É isso. Já viram isso?
A pessoa é rica, 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 não sabe onde investir seu dinheiro, porém a coisa que ela mais pede a Deus, que ela mais quer, que ela mais luta, que ela envolve todo o seu tempo para conseguir, é mais dinheiro. Porque nem tudo aquilo que nós queremos é necessariamente aquilo que nós precisamos, né? Tem gente que vai passar a vida inteira orando, clamando, jejuando, pedindo: Senhor, mude o meu marido, ou mude a minha mulher, né? E daí Deus vai olhar e vai dizer assim: mas não é isso que você precisa. O que você precisa, de fato? Você precisa mudar. É você que precisa mudar, né? É você que precisa. Ou passa a vida inteira dizendo: Senhor, transforma o meu filho. Mas o teu filho talvez esteja naquela situação por causa da sua atitude. Então a oração deveria ser o quê? Jesus, me transforma para que o meu filho possa ser transformado. Porque nem tudo que a gente precisa, ou nem tudo que a gente quer é realmente aquilo que a gente precisa. Mas também existe um segundo fator: nem tudo que a gente precisa, de fato, a gente quer, tá? Por exemplo, o indivíduo vai no médico e o médico fala para ele: olha, é o seguinte, você tem que mudar a sua atitude em relação à bebida, porque o seu fígado está sendo bombardeado, você vai contrair uma cirrose braba e você precisa parar de beber. Só que ele não, porque nem sempre é aquilo que a gente precisa, a gente quer. Isso em relação a Deus também, nas nossas orações. Às vezes nós queremos coisas, nós queremos coisas, nós queremos coisas. E Jesus olha e diz: você não precisa disso. Para eu modificar a sua vida, para eu transformar a sua vida, você precisa de outra coisa. E é necessário, então, que você reconheça aquilo que de fato você precisa, né? Quando Bartimeu chega diante de Jesus, talvez fosse evidente, né? E Jesus simplesmente poderia dizer: enxergue e pronto. Não, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? E no caso do Bartimeu, ele era um cego de nascença. A vida toda dele tinha sido comprometida pela situação dele, a sua vida social, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, porque todos diziam que ele nasceu cego, significa que ele é resultado de pecados de antepassados, porque lembra quando os discípulos perguntaram para Jesus uma vez: quem pecou para que este nascesse cego? Então, espiritualmente, ele carregava na sua cabeça uma acusação popular da sua condição espiritual, da condição espiritual da sua família. Então a questão essencial da vida daquele homem era realmente a sua cegueira. E quando ele falou para Jesus: eu quero ver, Jesus sabia que quando tocasse naquele homem e o fizesse ver, Jesus estava transformando, a partir da cura daquela cegueira, toda a sua vida no quesito espiritual, no quesito financeiro, no quesito familiar, em todos os aspectos, potencializando o indivíduo para o mercado de trabalho, porque era uma pessoa que aquilo era a questão essencial da sua vida, né? Eu creio que Jesus pergunta para nós também, que estamos aqui num culto de oração: o que você quer? Mas Ele não quer que você diga aquilo que você não precisa. Ele quer que você olhe dentro de você e pergunte para você mesmo qual é a coisa que você de fato necessita, né? Qual que é a coisa que afeta a sua vida, que afeta o seu destino,
que afeta o seu futuro, que afeta a sua relação com Deus, que afeta a sua relação familiar, que afeta a sua vida espiritual, que afeta a sua relação com a igreja. O que é que você precisa? E você tem consciência disso a tal ponto de você poder verbalizar isso diante de Jesus e dizer: Senhor Jesus, o que eu preciso é perdão por este pecado, que eu fiz isso, e é isso que está afetando a minha existência, que está afetando o meu relacionamento familiar, que está afetando a minha vida na sociedade, que está afetando a minha vida financeira. É isso, é esse pecado, e é isso que eu quero que o Senhor faça, que toque. Porque muitas vezes, quando nós pedimos algo, nós projetamos no outro e nos outros os nossos problemas. Olha, eu sou assim, eu estou infeliz por causa da Miriam, por causa da dona Margarida, é os outros. Mas Jesus quer que olhe para dentro de si e pergunte para você: qual o seu problema mais essencial, que mexe na essência do seu ser e que faz com que a sua vida esteja nesta ou naquela dificuldade. Jesus fala para o cego: o que você quer que eu faça? E aquele cego verbalizou aquilo que ele precisava. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nem sempre aquilo que nós pedimos, ou pedimos na intenção de que aquilo que Deus nos dá mude a nossa vida e a nossa forma de ser. Quando falaram para o cego, disseram: olha, Jesus está te chamando, ele vai recebê-lo, se levante, se anime. O que ele fez? Ele jogou a sua capa de mendigo. Por quê? Porque ele pensou: agora eu mudo de vida, agora eu transformo a minha situação, agora eu deixo de ser mendigo, agora eu deixo de ficar aí à beira do caminho, agora tudo vai se transformar, agora eu vou poder trabalhar, agora eu vou poder estar com os meus, agora eu vou poder constituir família. Isso que eu vou pedir a Jesus vai modificar a minha vida, vai modificar o meu futuro, vai modificar a minha existência. Então o que eu estou pedindo hoje é algo tão essencial, e eu estou disposto que esse pedido atendido mude o curso da minha existência. Porque o problema das nossas petições é que nós pedimos coisas que não vão alterar em nada a nossa vida, tá? Ninguém está disposto a jogar fora aquela capa velha de mendigo para seguir um caminho diferente, renunciando à vida anterior, e agora é vida nova, e agora eu vou por um novo caminho, eu vou num novo sentido, a minha vida vai se transformar. Eu que era pecador não vou pecar, eu que era malicioso não vou maliciar, eu que tinha boca suja não vou mais falar, eu que bebia não vou mais beber, eu que roubava não vou mais roubar, eu que era negligente com as coisas de Deus, agora eu vou jogar fora essa capa velha e agora minha vida vai modificar. Mas muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, coisas que não vão transformar a nossa vida. Tá? Você talvez seja um manco, pecador, que vai andar sem mancar e vai continuar sendo pecador. Você não estaria pedindo algo essencial. Mas quando você pede algo a Deus, você tem que pedir algo que seja um agente de transformação do seu futuro, um agente de transformação da sociedade, um agente de transformação da igreja, né? Por exemplo, às vezes você pede para ficar rico, para quê? Para ser um pecador rico, né? E se você pedisse a Deus: Senhor, me faça prosperar para que eu possa construir igrejas pelo mundo todo, você seria um agente transformador, né? Senhor, me faça prosperar para que eu possa bancar missionários.
Os irmãos estão entendendo? A nossa oração, ela tem que ter a intenção de modificar o nosso futuro e abençoar todos os aspectos. Às vezes você pede coisas para você, que não vai alterar em nada o curso da sua vida. Não importa que se for uma coisa, vamos supor, você quer saúde, quer a cura de uma enfermidade, mas você pode pedir a Deus: Senhor, cura-me, porque eu vou andar forte para te servir. Eu vou trabalhar forte para abençoar o reino. Abençoa-me que eu serei agente de bênção. Nossa oração. Será que tem sido assim as nossas orações? Ou nós pedimos aquilo que não precisamos e não queremos aquilo que Deus quer nos dar e que de fato nós precisamos, a semelhança dos exemplos que nós temos, que nós demos agora há pouco, né? E a terceira coisa, que é uma coisa mais calcada na soberania de Deus. Nem sempre nós compreendemos o propósito maior de Deus, que é aquele propósito que nasceu lá no conselho da Santíssima Trindade, que você nem tem noção disso. Nem sempre nós temos a percepção de fazermos parte de algo maior e que a nossa petição vai agir em função de algo maior do que nós, maior do que a igreja, maior do que a nossa missão até, porque vai cumprir um propósito maior de Deus. Tinha um dito popular entre os estudiosos, né, antes de Jesus vir, que quando viesse o Messias, ele seria o único que curaria um cego de nascença. Ele seria o único que ressuscitaria um morto depois de 4 dias. Lembram de Lázaro? Ele seria o único que curaria um surdo de nascença e que expulsaria legiões. Então, cada milagre de Jesus era para dar um testemunho de que ele era o Messias que havia de vir. Bartimeu, quando pediu assim: Senhor, eu quero ver. Jesus perguntou, né? O que você quer que eu faça? Eu quero ver. Mal sabia Bartimeu que nele e naquela petição se cumpriria o testemunho maior esperado de que Jesus realmente era o Messias, o enviado de Deus. Então a cura de Bartimeu servia para um propósito de testemunho infinitamente maior, que sequer ele tinha conhecimento disso. Ele era um cego de nascença, e Jesus o curou como testemunha a todos os estudiosos de todos os séculos anteriores de que o Messias tinha chegado ao mundo. Jesus. Sabe, talvez você não saiba, mas o teu pedido também deve cumprir um propósito maior, um propósito eterno, um propósito que está lá no coração do Pai. E quando nós unimos essas coisas, quando nós unimos aquilo que essencialmente nós precisamos, com aquilo que vai transformar o nosso futuro para a honra e glória do Senhor. E o terceiro aspecto, o propósito eterno de Deus se cumprindo na nossa petição.
Daí nós podemos ter a absoluta convicção de que Deus vai operar um milagre tremendo, porque os nossos pedidos são pedidos que glorificam a Deus, né? Agora me diga uma coisa, você tem pedido tanto para que Deus transforme o outro, né? Não é isso? Talvez não seja a questão essencial da sua vida. Talvez a questão essencial seja: Senhor, transforma-me. E é ali que Deus vai agir. Você tem pedido tanto por um emprego melhor, mais rentável. Talvez não seja o que você precisa. Talvez o que você mais precisa é um coração extremamente focado em Deus e o desejo de que tudo que entrasse lá no seu bolso, você pudesse abençoar a obra de Deus intensamente também. E se você pede isso, vem junto o teu emprego que você tanto quer. O que lá nas suas entranhas você sabe que você de fato precisa? Hoje é dia de nós colocarmos isso diante de Deus. O cego Bartimeu jogou sua capa, foi até Jesus, e Jesus falou para ele: a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Tudo se juntou para que Deus fosse glorificado na vida daquele que outrora foi cego. Amém?